Oi, eu sou a Aline e esse aqui é o meu canal, Aline e os Livros. Sejam bem-vindos ao vídeo 2 dessa história da Coco Chanel, The Little Book of Chanel. Esse é o tema do vídeo de hoje. Os vídeos sobre a história da Chanel, sobre a história do Chanel Numéro 5, têm as maiores visualizações aqui do canal. E eu tenho que reconhecer que é uma história extremamente fascinante. É uma mistura de feminismo às avessas, mas ao mesmo tempo um feminismo autêntico que preza a emancipação da mulher sem o denegrimento dos homens. E ao mesmo tempo é uma história de empreendedorismo na história do século XX. Então hoje eu vou continuar com vocês a história da marca Chanel e da mulher Coco Chanel a partir dos anos 30. Eu deixei vocês então no último vídeo com os grandes temas russos nos bordados dos vestidos e com os grandes vestidos de noite da Chanel. Os anos 30 não foram nem um pouco fáceis para Chanel, porque ela teve que enfrentar uma greve muito forte das suas funcionárias que exigiam melhores salários. Em lugar de ela tentar negociar, ela achou que aquilo tudo fosse um motim, uma grande prova da traição delas. Então ela acabou demitindo boa parte das costureiras, mas algumas ainda permaneceram e acabaram organizando protestos na cidade. E para evitar maiores confusões, a Chanel acabou tendo que fazer uma negociação com elas. Mas tudo aquilo tinha deixado muito arrasada, muito chateada. Ela já tinha quase 60 anos e ela também teve que enfrentar a concorrência de uma costureira, uma estilista italiana que era radicada em Paris, a Elsa Schiaparelli. Essa Elsa tinha os modelos completamente diferentes, muito coloridos, muito chamativos, muito extravagantes. Completamente o oposto do estilo sóbrio, clássico, elegante e atemporal da Chanel. Mas o problema é que essa Schiaparelli estava ganhando muitas clientes e ela era a queridinha da imprensa, que estava sempre noticiando alguma novidade da sua marca. Com essa impopularidade das costureiras e o início da Segunda Guerra Mundial, a Coco Chanel decidiu fechar o ateliê dela em Paris. Ela manteve somente a loja que vendia o Chanel Numéro 5, o perfume. Os outros ateliês eram incrivelmente incentivados pelo governo a se manterem abertos, para fazer propaganda com os uniformes, com bandeiras, insígnias, enfim. Mas a Chanel estava muito longe, ela era extremamente avessa a toda essa propaganda da guerra e ela quis ficar longe disso. Então ela foi embora, ela passou alguns meses no sul da França. Quando ela voltou, ela acabou encontrando o Ritz, o hotel onde ela tinha um apartamento, completamente dominado pela insígnia e pela ética, entre aspas, do nazismo. Então ela teve que conviver com a suástica, com os soldados nazistas transitando e dividindo o Ritz com ela. Ela vivia discretamente em Paris, vivendo das vendas do seu perfume, mas acontece que ela não pôde deixar de escandalizar a população quando ela apareceu de braços dados com um oficial nazista. E esse cara tinha um papel bastante ambíguo, não se sabia se ele era um espião britânico. Houve muita controvérsia em torno da história dele, em torno da história da família, do papel dele ali em Paris naquela época. Mas ele e a Chanel tiveram um ardente caso de amor, ficaram cerca de 8 anos juntos. Mas o fato é que a presença dele na vida da Chanel e esse enlace acabou gerando mais impopularidade ainda. Anos depois, em 1944, veio à tona a história de um projeto em que a Chanel estava envolvida. Era um projeto em que ela tentava negociar na Embaixada de Madrid, na Embaixada Francesa, ela tentava negociar uma espécie de acordo com o governo alemão, um acordo de paz. Era um plano que envolvia o Churchill, que era uma amizade muito forte que ela tinha feito durante o caso de amor que ela teve com o Duque de Westminster, o cara mais rico do mundo da Inglaterra na época. Então, ela acabou se envolvendo nesse projeto, mas era uma coisa tão mirabolante, tão esquisita, que acabou naufragando. Então a Chanel, mais do que convencida, ela acabou se refugiando na Suíça. E lá ela ficou durante 9 anos. Esse oficial nazista foi encontrá-la e eles viveram lá por um tempo. Mas a Chanel só retornaria ao palco francês, ao palco da moda e ao palco da história do presente na época, em 1953. O que a chamou de volta ao trabalho
foi um constante tédio em que ela vivia na Suíça, tudo era muito calmo e ela sempre trabalhou a vida toda. Sempre procurou trabalhar muito, não só na época em que ela era muito pobre, precisava de dinheiro, mas também na época em que as coleções dela vendiam muito. Ela sempre gostou de se dedicar a esse trabalho com tecido. Ela própria em vida gostava de verificar as costuras, ela sempre estava acertando algum detalhe do modelo. Então ela voltou a Paris e um dos motivos para essa volta também foi a queda nas vendas do perfume Chanel número 5. Tinha muita gente como Dior crescendo na época, naqueles anos 50, e a Chanel então decidiu voltar com tudo. As lojas dela estavam fechadas desde 1939 e ela começou a ver que esses modelos do Dior, eles representavam algo mais do que a moda. Eles representavam uma nova tentativa de cercear o corpo feminino, com roupas desconfortáveis, roupas que pretendiam, na verdade, apertar a silhueta, apertar o contorno do corpo e não necessariamente libertá-lo, que era alguma coisa que ela sempre propôs com os seus modelos. Ela queria algo confortável, elegante, que valorizasse o corpo feminino e que libertasse as mulheres dos espartilhos, dessas roupas desconfortáveis que impediam qualquer tipo de trabalho. Agora, já com 70 anos, como é que ela ia recomeçar? Em 5 de fevereiro de 1954, ela lançou então a sua coleção. Eram 120 modelos que tiveram muito pouca repercussão na imprensa. Muitos jornais chamaram de um fiasco, de alguma coisa que não era realmente a Chanel. Como se a Chanel tivesse realmente ficado na história da moda e que esse frescor da inventividade, da renovação tivesse ficado perdido. Ao mesmo tempo em que a Europa então parecia fechar suas portas para as inovações da Chanel, a América, os Estados Unidos estavam ansiosos por consumir aqueles produtos maravilhosos. Então, ela acabou ganhando em 2 revistas americanas, a Vogue e a Life, uma grande matéria sobre a história dela no mundo da moda, no mundo da emancipação feminina. Vamos lembrar que os Estados Unidos estavam borbulhando de mulheres prontas ali a consumir. E quando em 1958 o Christian Dior morreu, a Chanel ganhou nesse mesmo ano uma matéria muito legal na Vogue britânica, chamando atenção para o papel que ela teve na vida da mulher, na história da emancipação feminina e na história da moda. Então a Chanel começou a brilhar novamente, e agora não só na Europa, nos Estados Unidos também. Ela teve como clientes várias atrizes, a Jackie Kennedy, teve a Jeanne Moreau, teve a Catherine Deneuve, teve a Marlene Dietrich, várias mulheres super interessantes que representavam essa mística feminina, esse poder de sedução e ao mesmo tempo de independência. Essas mulheres que todas as mulheres da época queriam ser. Então nessa mesma época surgiram os terninhos Chanel. Aqueles terninhos super elegantes, que tinham botões, tinham bolsos aqui ao lado da jaqueta. Era sempre uma saia mais ajustada, uma jaqueta mais soltinha, mas a ideia é que tudo fosse muito confortável. E tinham botões bonitos, dourados, com aquele duplo C de Coco Chanel, que representavam a elegância e também uma certa sofisticação, sem que houvesse necessidade das mulheres usarem várias e várias joias. A Chanel trouxe então esse modelo do uso das joias para o cotidiano. Não só aquelas joias que você deveria manter guardadas no seu armário para ocasiões especiais, mas joias que você poderia usar em qualquer lugar. E não só joias, as mulheres que não podiam consumir esses produtos Chanel também se inspiravam nela e passavam a usar joias falsas, bijuterias no seu cotidiano. E eram sempre pérolas, broches, falsos ou verdadeiros, imitações, mas tinha sempre esse ícone da joia como uma peça do cotidiano também. A Chanel também foi a primeira estilista a colocar as mulheres de calças e começou com a onda dos terninhos. As calças eram de algodão, de crepe, um algodão bem leve e também de seda. E esses terninhos ficaram em cartaz por décadas e décadas, porque eram extremamente elegantes. E a cada estação, a Chanel lançava mais ou menos o mesmo estilo de terninho, mas com um tecido diferente, mais apropriado para aquela estação. Um tweed para o inverno, um crepe mais fino para primavera, para verão. Mas os terninhos nunca saíram de moda. A Chanel trabalhou até o fim da sua vida. Ela veio a falecer em 1971, no início do ano.
E o enterro dela foi, na verdade, uma grande comoção, uma grande cerimônia com a presença de pessoas super famosas, muitas celebridades, que eram clientes e grandes admiradores do trabalho e do estilo de vida da Chanel. As lojas da Chanel permaneceram abertas, mas esse lugar de pensamento, esse lugar do cérebro inventivo, ficou vazio durante 12 anos. Foi apenas em 1983 que um estilista alemão que já tinha trabalhado para Fendi, para Chloé, o Karl Lagerfeld, ele assumiu então a frente da Chanel e começou a desenhar outras peças. Na verdade, ele seguia o mesmo estilo, a mesma ideia de conforto, de clássico, de sóbrio e de elegante. Ele se inspirou muito na vida da Chanel, assim como ela mesma, aquilo que ela gostava de usar. Então ele lançou uma coleção incrível do Little Black Dress, dos vários modelitos do vestidinho, do pretinho básico. Ele fez uma grande coleção, mais de 100 modelos, que apresentavam só pequenos detalhes entre eles. E ele colocou como carro-chefe das coleções que ele iria lançar o uso das pérolas, de coisas que a Chanel usava no cotidiano, aquelas pequenas boinas que combinavam com o tecido dos terninhos, e também aquelas joias que a Chanel gostava de usar, as joias que ela mesma projetou. Ele colocou então tudo isso à mostra. Ele colocou isso no cotidiano, nas bolsas que se tornaram maiores. Ele levou o duplo C de Coco Chanel para botas de motoqueiros. Ele fez jaquetas no estilo de surf, que naquela época era super comum nos anos 70 da Califórnia. Então ele procurou renovar a Chanel, mantendo todo esse rigor, toda essa qualidade dos tecidos e dos produtos, mas ao mesmo tempo com uma certa inspiração na cultura da época e também uma inspiração na vida que a Chanel teve. Então os modelos eram extremamente simples, clássicos e extremamente elegantes. E essa história mais recente da Chanel, vocês podem também acompanhar e ler não só nesse livrinho, mas pesquisar na internet, no site da Chanel. Interessante que ela depois começou a ganhar o mundo da maquiagem, o mundo dos batons e começou então a elaborar outras fragrâncias. O legal desse livrinho é que ele mostra então a coleção de joias que a Chanel lançou. Na verdade era só para exposição, joias inclusive que ela ganhou quando teve um caso com um dos Romanov, um dos sobrinhos do Nicolau. Então esse livro traz muitas coisas interessantes sobre a história da Chanel, os vínculos dela com a Rússia e também a história dos perfumes. Eu já contei pra vocês aqui em um vídeo a história do Chanel Numéro 5, vou colocar o link aqui em cima, e já tem um vídeo 1 sobre esse livro aqui que conta então a história mesmo mais antiga da Chanel. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e compartilhem então com seus amigos essa história tão interessante dessa mulher que lançou moda, mas também lançou um estilo de ser, um estilo de conforto, um estilo de roupas que permitia uma nova vida para as mulheres. Eu vejo vocês então no próximo vídeo do Aline os Livros. Tchau!